Estamos ao vivo, galera! Ah, moleque! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram aí a semana? Estamos começando o terceiro episódio do meu Clube do Livro, né? Basicamente aí, o Edmilson. E aí, Edmilson, como é que você tá, irmão? Tranquilo? Ah, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Investimentos Inteligentes, né? O Márcio aí entrando, grande Márcio, James Caetano aí também, show de bola, galera em peso aí. Pessoal, ano passado cheguei ao meu recorde de 36 livros, né, e vários deles aí mudaram a minha vida para melhor. E um trauma que eu tinha aí desde a infância, gerado pela escola, né, era que eu achava que eu não gostava de ler porque a escola exige que a gente leia uns livros aí que não servem para nada. E aí eu li alguns livros que mudaram a minha vida. Esse aí eu falei, pô, qual é a ideia aqui da minha série, né? Trazer livros para vocês que eu estou lendo ou que eu li e que impactaram de forma positiva a minha vida, para que você escute um pouquinho do que eu achei do livro e veja se faz sentido para você. Ó, o Marcião, é isso aí, Marcião. Jana também entrou. Pessoal, vamos então ao que interessa. Como que funciona esse meu clube do livro aqui, ó? Eu estou lendo, na verdade, esse livro, né? Ainda não terminei, só que eu já tenho tantas anotações para falar para vocês aqui que eu falei, já vou ter que fazer a primeira parte logo, porque não vai dar tempo de fazer tudo numa live só. Então, eu vou passar para vocês os pontos cruciais desse livro para ver se faz sentido para você, tá? Para você que está assistindo, e se você tiver interesse, você comprar o livro, né, para poder ler a leitura completa. E como eu sou um investidor recente, né, tenho um ano só de investimentos, um ano que eu estou estudando firmemente, né, essa área para conseguir atingir a minha liberdade financeira, eu acredito que muita gente vai conseguir se identificar com o que eu vou passar para vocês agora. E até as dúvidas que vocês têm aí, né, que é natural, né, pode ser que eu consiga sanar. Então, como tem muita anotação aqui, pessoal, vamos começar sem enrolação. Tá, então, terceiro episódio, Clube do Livro aqui, ó, Investimentos Inteligentes, Gustavo Cerbasi. É a primeira aula, tá? Eu vou ter que dividir em duas lives, porque é muita coisa que eu vou passar para vocês de informação. Então, primeiramente aqui, a visão geral do autor, né? O que ele escreve aqui? Enriquecer é uma questão de escolha pessoal, né? Bastando, para isso, gastar menos do que você ganha e investir com qualidade a diferença seguindo um projeto pessoal de vida. Isso daí, galera, tá praticamente em todos os livros que eu li na parte de investimentos até agora. Faz todo sentido, né? Eu já comentei em outras lives aí que antigamente eu ganhava mais do que eu ganho hoje e eu não conseguia investir, né? Eu batia ali no 0 a 0 ou eu sempre ficava devendo. Hoje eu ganho bem menos e eu consigo ali investir ali um valorzinho. Por que isso? Porque eu comecei a estudar sobre o assunto e eu estou seguindo ali a minha meta, o meu objetivo, e nada me desvia o foco disso. Então essa é a principal visão do autor, do Gustavo Cerbasi, nesse livro, e é a minha também, tá? Cara, isso é fundamental, tá? Você precisa gastar menos do que você ganha. Isso daí, todo livro de financeiro vai falar isso para vocês. Outro ponto importante, tá, galera? Às vezes, quando você inicia nesse mercado financeiro, de começar a investir para você garantir o seu futuro, quando você recebe uma promoção ou quando chega um dinheiro que não estava previsto, o erro da maioria das pessoas é elevar também o seu padrão de vida. E você precisa manter o seu mesmo padrão de vida para conseguir aumentar esse ganho potencial aí dos investimentos, tá? Bom, o principal objetivo do livro aqui que o autor cita, tá? Pessoal, o objetivo deste livro é facilitar e dar mais qualidade às decisões daqueles que, uma vez dispostos a investir suas reservas financeiras para multiplicá-las, ainda se sentem inseguros quanto à sua estratégia ou estão confusos. Esse é o principal objetivo desse livro. Então, se você quer começar a investir e você tem essa dúvida, esse livro aqui tem tudo a ver com isso, tá? Eu estou na metade dele e garanto para vocês que é muito bom mesmo. Tanto é que eu até troquei. Nosso encontro aqui seria com outro livro, eu parei de ler ele, comecei a ler esse porque não fazia muito sentido.
Outro ponto importante do autor aqui com relação ao objetivo. Aqueles que já têm alguma experiência nos investimentos, mas que investem sem critérios com as quais se sintam confortáveis. Então esse livro aqui, o bacana dele, é que ele não é somente para você que ainda não investe, né? Que ainda não tem conhecimento sobre o assunto. Ele também traz conhecimentos aí para quem já começou a investir também. Por isso que eu me identifiquei muito com o livro. E aqui, pessoal, qual que é o comentário que eu queria falar sobre o objetivo que o Gustavo coloca nesse livro, tá? Toda leitura é válida para enriquecer você. Sempre você vai encontrar algum detalhe que vai aperfeiçoar a sua estratégia, tá? Para os casos de você terceirizar seus investimentos, é importante você ter também conhecimento básico para poder analisar o que essa pessoa que você contratou está fazendo para você. Então, por mais que você ache que você sabe sobre investimentos, a partir do momento que você pega um livro para ler, às vezes vai ter um detalhezinho ali que vai fazer sentido para você e vai afinar a sua estratégia. O Anderson aí também entrando, um abraço. Então, por exemplo, vou citar um exemplo. Eu comprei um livro recentemente de análise de ações fundamentalistas, aonde ele trazia um indicador chamado beta que eu não conhecia e eu não tinha visto esse indicador em nenhum outro podcast, né? Então, às vezes, né, esse detalhe é que vai fazer diferença a longo prazo para você conseguir investir bem. Cada livro que você lê vai trazer um pontozinho específico ali que vai arredondando a sua estratégia. Então, é muito importante você ler vários livros aí, né, de investimentos. E outra coisa, pessoal, eu conheço pessoas que falam para mim assim: Fabiano, eu não quero perder tempo estudando, eu vou terceirizar essa parada aí, eu pago uma porcentagemzinha pro cara investir para mim, um analista, né? Mas, pessoal, pensa comigo, é o seu dinheiro, cara, é o seu suor, você está ralando para conquistar esse dinheiro, né? E às vezes é o tempo que você abre mão aí para estar com a sua família. O Anderson aí que entrou na live aí, ó, pô, teve filho aí, a esposa grávida, trabalhando longe de casa, né? É um exemplo disso. Às vezes o filhinho dele lá com a esposa dele, ele longe porque ele precisa trabalhar. Então, às vezes você está economizando, aquele dinheiro que você está economizando, cara, tem muito suor naquilo ali, né? Às vezes tem sofrimento, você está abrindo mão de estar com a sua família para poder trabalhar. E aí você vai pegar todo esse dinheiro que você está economizando e você vai entregar na mão de uma pessoa e você vai confiar cegamente em tudo que ela vai falar, em tudo que ela está fazendo. Então, assim, pessoal, o que eu queria passar já de início aqui, e que esse livro é muito bacana sobre isso, é que você estude o básico, pelo menos, né? O mínimo ali você tem que estudar para que você pelo menos entenda o que essa pessoa que está, né, movimentando o seu dinheiro está fazendo, se tem sentido para você, para que você possa questionar, tá? Bom, ele fala também aqui sobre os investimentos, tá? O que seria um investimento, o que não seria um investimento, muita gente tem dúvida. Então, pessoal, casa própria, ele coloca aqui, não é investimento. Por que não é investimento? Pô, você comprou uma casa, 30 anos para pagar, você acabou com a tua vida ali, 30 anos trabalhando para pagar uma casa. Então, né, se essa casa não está te gerando renda, não é considerado um investimento. Dólar, ele também fala que não é um investimento, né? Pois muitas vezes a inflação engole a valorização da moeda. Então, para o Gustavo também, casa própria e dólar não é considerado um investimento, tá? Aí o Márcio falando que o básico é primordial, com certeza, para você não perder esse dinheirozinho suado, né? Pessoal, outro ponto que ele coloca também no livro, que o consórcio não é um investimento, né? Uma vez que o valor total a ser pago sempre vai ser superior ao à vista. Porém, obviamente, ele é mais econômico, mais vantajoso do que um financiamento. Então, o bacana desse livro é que ele vai trazer detalhadamente vários pontos aí, né, de investimentos, né, e falando se é investimento ou não. Aqui ele traz um exemplo bem bacana que eu achei legal, né, um exemplo de investimentos, tá? Imagine aí que um frotista, né, gasta por mês aí cerca de R$600 de gasolina, né? E ao analisar um plano de instalação do kit gás, né, natural no seu carro, ele percebe aí que ele vai passar a gastar R$300 mensais de gás e que pode pagar a instalação do kit em 10 parcelas de R$200, tá?
Esse é um exemplo de ótimo investimento, pessoal. Por quê? Porque mesmo no período em que ele estiver pagando a compra do gás, ele vai estar gastando apenas R$ 500. Ou seja, R$ 100 a menos do que ele vai gastar sem a instalação que ele gasta de combustível. Ele traz alguns exemplos bacanas, porque às vezes, né, você quer investir o seu dinheiro em alguma coisa e você não faz a conta toda, tá? Eu vou dar um exemplo aqui prático, né? Esse exemplo ele é bem legal. Então, deu para pegar? O cara gasta R$ 600 por mês de gasolina. Aí ele quer colocar kit gás. Só que se ele colocar o kit gás, ele não vai gastar mais 600, vai gastar 300. Só que ele pode pagar o kit gás em 10 vezes de 200. Ou seja, ele vai gastar 300 de gás mais 200 da parcela da instalação. Ele economizou R$ 100. Isso é um investimento, tá? Porque aí esses R$ 100 você pode aplicar para alguma coisa. E a hora que acabar a instalação, né, ao pagar o valor da instalação, vai te sobrar R$ 300 limpinho aí, tá? Vou dar um exemplo para vocês de um amigo meu. Esses dias um amigo meu me ligou e ele falou para mim assim: Fabiano, um cara aqui me fez uma proposta, um amigo meu, para colocar energia solar na minha casa. Cara, quase R$ 30 mil, todo o equipamento instalado para colocar energia solar na casa dele. E ele estava seriamente pensando em fazer isso. Aí ele me ligou e ele falou para mim: Fabiano, o que você acha, cara? Você que está nessa pegada de investimento. Eu falei assim: cara, não tem o menor sentido isso daí para mim. E ele falou: pô, mas por que não? Eu falei: cara, quem que mora na sua casa? Você e sua esposa? Quanto que você gasta de luz por mês? Ele falou assim: uns 150, vamos pôr aí uns 250 reais, sendo bem extravagante aí, mas não chega a R$ 200. Eu falei: cara, você já fez a conta de quanto que você vai gastar de luz se você colocar energia solar na sua casa? Quanto que você vai economizar? Porque você vai ter a taxa mínima para pagar. Você já fez a conta de quantos anos você vai demorar para tirar R$ 30 mil, que é a instalação? Cara, a hora que você conseguir, se você chegar nesse valor, essa instalação já está toda ferrada, já vai estar toda precisando trocar placa. Você já viu a vida útil desses equipamentos? Vai ter manutenção. Cara, não faz o menor sentido você falar um negócio desse para mim. Se é uma empresa que tem uma conta astronômica, aí beleza, mas uma casa residencial, então muitas vezes eu vejo, o pessoal coloca os pés pelas mãos aí e não faz a conta, tá? Outro ponto importante que o autor aqui coloca, pessoal: títulos de capitalização também não são investimentos, tá? Como toda loteria aí, as chances de ganho são irrisórias. Como investimento, a capitalização é provavelmente a pior alternativa. Então já fica aí uma dica importante para você: títulos de capitalização oferecidos pelo banco, na visão do autor, é a pior alternativa de investimentos, tá? Outro ponto legal que ele coloca aqui no livro é referente às orientações profissionais, tá? E ele cita aqui várias, pessoal, tá? Eu coloquei só as principais, mas se você achar que faz sentido para você, por isso que eu falei, é importante você pegar o livro. Isso aqui é só um resumo dos pontos principais que eu, na minha visão, achei. Então, o primeiro ponto, né, ele fala aqui, como você pode lidar com o seu gerente, o gerente do banco, tá? Ele coloca o quê? Sempre questione, pesquise e estude as orientações recebidas de seu gerente de conta, preferencialmente consultando as soluções oferecidas por uma instituição diferente daquela em que você tem conta. Pessoal, algo que eu vi, todos os especialistas que eu acompanho no mercado financeiro, eles falam a mesma coisa: não invista com o gerente da sua conta do banco. Eu particularmente não invisto, tá? Os gerentes de banco têm metas para bater, eles estão cagando se o negócio é bom ou não, pelo menos a maioria, né? Eles vão querer te empurrar lá, qualquer tranqueira que tem lá, tá? Para poder fazer o banco ganhar dinheiro, né? Ou você já chegou lá Eu nunca cheguei no meu gerente da minha conta, e eu tenho conta há mais de 20 anos, hein? E o cara falou para mim assim: cara, vamos investir seu dinheiro, vamos comprar ação do banco. Ele não vai te oferecer ação do banco. Por que ele não vai te oferecer ação do banco? Porque ele precisa enfiar esses monte de CD, como a Natália Arcuri fala, CD bosta, esses CD bosta, esses afundamentos fixos aí, para o banco conseguir ganhar dinheiro. E aí pagar os seus acionistas. Então, se eu quero investir no banco, eu vou comprar ação do banco. Porque aí vai ter esse monte de gente aí que vai ficar comprando esses afundamentos fixos, e eu vou ganhar dinheiro quando o banco distribuir seus dividendos.
Então, cuidado. Fabiano, mas eu quero investir com o meu banco, eu tenho mais segurança. Legal. Pega tudo que o gerente te falou de investimento, verifica quais são as taxas que tem, porque normalmente ele não fala, e aí verifica numa outra instituição se vale a pena investir pelo seu banco. Tá? Eu não recomendo. Pessoal, outro ponto importante, né? O falso especialista, né? Não confie e nem conte exclusivamente com a recomendação de compra ou venda de um corretor, tá? A não ser que você já tenha uma experiência de relacionamento com ele ou esteja negociando uma operação de grande valor Nas corretoras de valores, há limites para a alçada de decisão dos iniciantes. Então ele fala para você não confiar, né, nos corretores, mas de fato os outros bancos não oferecem boas opções, com certeza. Então, galera, se você tem um corretor de uma corretora aí de investimentos que você tem confiança, você já trabalha com ele, legal. Se você ainda não tem, primeiro contato, fica sempre com o pé atrás, né? Pega o que esse cara falou e vai pesquisar em outro lugar também. Outro ponto importante que o autor coloca aqui, eu concordo totalmente com ele: traders, né? Se você tem um especialista que você segue, o cara fala para você fazer day trade, cara, sai fora, tá? Isso aí é a maior furada do mercado financeiro. Apenas 2 a 3% das pessoas conseguem sucesso com day trade, tá? Eu conheço um, né? Inclusive vi ele operando, e cara, não é para qualquer um, e o cara opera depois de ter estudado 6 anos, e ainda hoje perde, mas ganha mais do que perde. Então não é para qualquer um, tá? Referente a todos os demais especialistas que o livro coloca, tá, pessoal? Ele coloca vários, eu resumi aqui, ó. Um ponto importante, tá? Sempre levante o histórico do especialista. Quanto tempo ele investe na B3? Quais são os ativos da carteira dele, tá? Se ele investe no que ele está sugerindo, qual é a sua formação técnica? Pessoal, isso daí vale para tudo. Pô, se eu vou seguir o conselho de um especialista financeiro, eu preciso saber, cara, quanto tempo você faz isso? Né? Você investe, vamos supor, você está falando para mim comprar Bitcoin, mas você põe seu dinheiro no Bitcoin? Né? Você está falando para mim comprar ações, mas quanto tempo faz que você negocia ações? Né? Então, assim, levanta a formação técnica desse cara. Tá? Quanto tempo ele está lá, se ele está te sugerindo ali, né, algo que ele põe o dinheiro. Por eu estar colocando muito material sobre investimentos para tentar abrir os olhos da galera, né, muita gente me manda mensagem: Fabiano, tô com um dinheirinho aqui, cara, o que eu compro? Quais ações que eu compro? Qual fundo imobiliário que eu compro? Cara, eu passo o que eu estou comprando, entendeu? Né? Eu não vou passar uma ação, um fundo que eu não tenho ou que eu não compro, né? Então, se é bom ou não, eu não sei. Na minha análise mas posso estar errado, estou começando agora, tem 1 ano só. Mas eu sempre vou passar, né, alguma coisa que eu estou comprando. Né? Se você me perguntar hoje, qual fundo imobiliário eu compro, Fabiano? Cara, eu compraria esse porque eu estou comprando esse, por exemplo. Ou ações, ou às vezes acontece da pessoa me falar: Fabiano, qual fundo imobiliário eu compro? Cara, não sei porque faz já uns meses que eu não compro. Precisaria fazer uma análise de novo aí, uma análise fundamentalista. Então, não sou referência para ninguém comprar nada também, porque eu estou começando agora, tem 1 ano só, tá? Mas estou muito contente com o resultado que eu estou tendo. Mas fiquem alertas em quem vocês seguem e principalmente se você vai deixar o seu dinheiro na mão de alguém, tá? Outro ponto importante que o autor do livro fala, pessoal, é sobre a psicologia financeira. Isso aqui é muito importante, inclusive tem um livro, né, que chama Psicologia Financeira, que é sensacional. Quem sabe eu vou ter que ler ele de novo para poder fazer mais um clube do livro aqui. Olha só que interessante que o autor coloca sobre psicologia financeira, pessoal. Entre os aspectos estudados estão questões como por que muitos investidores compram ações após grandes altas e por que tantas pessoas investem seu dinheiro em cadernetas de poupança e CDBs, apesar da certeza de rendimentos inferiores aos de outros investimentos. Por que tanta pessoa faz isso? Né? Esse é um ponto do autor. Porque não estuda, galera, não tem sentido nenhum. Pô, você vai comprar a ação quando ela está subindo, quando ela está em alta, estourando. Cara, não, ali ou você vai vender ou você vai segurar. Não tem sentido nenhum. Né? Por que tanta gente coloca o dinheiro na poupança? Galera, a poupança é um dos piores investimentos que tem. Né? Não dá nada de juros e o seu dinheiro vai perdendo
força, porque a inflação vai engolindo o seu dinheiro. E os bancos estão soltando fogos com o seu dinheiro na poupança. Ele pega o seu dinheiro na poupança, te paga 0,5% e empresta 10 por mês, no limite. Então, né, o banco ganha uma fortuna aí com o dinheiro dos trouxas que deixa na poupança. Ah, Fabiano, mas pô, você está chamando quem tem dinheiro na poupança de trouxa? Eu tô, porque você não quer estudar. Por que você está com o dinheiro na poupança? Porque você não quer estudar. Você não quer ler um livro. Certo? Então, para você é mais fácil colocar na poupança e ter a ilusão de que você tá investindo, né? Mas não está. Ao longo dos anos, seu dinheiro está secando lá naquela poupança. Tá? Beleza, galera? Então, estudem. Pessoal, dentre os problemas apontados no livro também, o livro ele traz vários problemas aí referente à parte de por que as pessoas não investem, né? E eu coloquei aqui os principais, tá? Otimismo, pessoal, tá? O otimismo ele traz como um problema. Se basear em resultados de outras pessoas sem ter conhecimento técnico sobre o porquê foi comprado o ativo em questão. Muita gente acaba comprando sem saber por que comprou, né? A grande maioria das pessoas que me procura e fala para mim assim: Fabiano, cuidado, bolsa de valores é perigoso, você vai perder o seu dinheiro. Conheço um monte de gente que perdeu dinheiro. Eu sempre faço a mesma pergunta: cara, você perdeu dinheiro na bolsa? Ah, eu perdi. Beleza, onde você perdeu? Aí a pessoa vai lá e me fala lá: ah, empresa X. Eu perdi dinheiro nessa empresa X. Legal. Por que você comprou? Ah, não sei, fulano de tal falou que era boa. Ah, fulano de tal falou que era boa. Beleza, caiu o valor da ação. Por que você vendeu? Ah, não sei por que eu vendi. A pessoa não estuda, a pessoa, né, não lê um livro sobre o assunto, não procura se inteirar, pelo menos o básico sobre o assunto, e fica indo na onda de outras pessoas, né? E aí depois perde dinheiro e não sabe, e a culpa é da bolsa, né? Então, pessoal, cara, você tem que estudar pelo menos o básico, você tem que ir atrás da informação, tá? Outro ponto importante que o livro fala é sobre o excesso de confiança. Basta lermos alguns artigos sobre o assunto ou frequentarmos um curso básico de investimentos para que passemos a acreditar que somos capazes de escolher ações ou imóveis que terão valorização acima da média do mercado. Então você faz um cursinho lá de 2 semanas, 15 dias, e você já acha que você é o fera das galáxias para fazer a sua fortuna no mercado financeiro, e não é assim que funciona, galera, tá? Eu fiz um curso específico, tá, de day trade até na época, foi meu primeiro curso, e serviu muito para mim, para não fazer o day trade, né? Então eu estudei sobre isso, paguei um curso para fazer sobre isso, caro, não foi barato, mas me deu uma bagagem legal, né? Eu peguei muito conhecimento, principalmente sobre a análise gráfica no curso de day trade. Então, pessoal, cuidado com excesso de confiança, tá? E às vezes você acerta na primeira, você acha que você já domina, né, o negócio, e aí você acaba se afundando, né? A gente tem que lembrar, eu não sei quem falou isso, mas o mercado financeiro é onde estão as mentes mais brilhantes do planeta, né? E quem somos nós aí para acabar se dando bem em cima desses caras? A gente tem que tentar acompanhar. O Gabrielzão aí entrou. Pessoal, outro ponto importante que o autor fala aqui de problemas é a paralisia nas decisões, tá? O medo de perder te impede de ganhar. Isso daí eu escutei muito do Flávio Augusto, né, em várias entrevistas que ele dá em podcasts. Então, como diminuir o medo para você tomar a sua decisão no mercado financeiro? Cara, só tem uma palavra que vai fazer você diminuir o medo de investir e diminuir o medo de perder, tá? Estudar, basicamente é isso. A partir do momento que você estudou, que você se rodeou de pessoas que estão onde você quer chegar, que você começa a acompanhar essas pessoas, que você começa a ler alguns livros, que você começa a assistir os podcasts, tá? Com certeza você vai acabar automaticamente diminuindo o seu medo. Fabiano, você tem medo hoje de pegar lá 100, 200 reais que sobra do seu pagamento e colocar em ações? Zero. Por quê? Porque, cara, só eu sei o que eu estudei desse negócio, cara.
quantas e quantas madrugadas, quantas centenas de podcasts eu assisti e ainda assisto hoje. Tem dia que eu assisto 5, 6 podcasts de finanças, sempre eu aprendo alguma coisinha, dezenas de livros, né? Aconselhamento com pessoas que estão no mercado financeiro. Então, meu medo hoje é zero. Como que eu fiz isso? Estudando, tá? E aqui, pessoal, o livro entra num outro ponto interessante também, que ele começa a falar o que você não fazer, tá? E isso aqui é muito importante. O que não fazer, tá? Para você não ficar, né, para você não cair na manada. Então vamos lá. Pessoal, o primeiro ponto que ele coloca, o que não fazer, ter uma única fonte de renda. Isso daí eu posso falar sobre experiência própria, porque eu sempre ao longo da minha vida praticamente tive uma fonte de renda e há um ano atrás só eu sei o que eu passei quando eu perdi essa única fonte de renda, né? Então aqui o primeiro ponto que ele coloca referente a esse tópico, tá? Investir só faz sentido quando é parte de um projeto de vida de longo prazo ou quando o dinheiro sobra de maneira consistente, pessoal. Ele sugere aí em torno de 15% da sua renda. A gente sempre fala, isso daí eu também, tá em todos os livros, todos os especialistas falam a mesma coisa. Galera, você não vai investir o dinheiro que sobra, nunca vai sobrar. Você tem que pegar, planilhar suas contas, tá? E você tem que tirar, pelo autor aqui, pelo menos 15% do seu salário e ser constante. Então caiu o seu pagamento, você vai tirar esse valor como se fosse um boleto. Pô, o cara não compra uma casa por 30 anos, por que praga o cara não consegue fazer um boleto imaginário dessa porcentagem que seja 10% do seu pagamento e comece a investir, cara? Aquele dinheiro, caiu o seu pagamento, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu dinheiro, esse valor, colocar na corretora e investir, acabou, você vai se virar com o resto. Cara, é aqui, ó, por isso que eu falo, já falei isso daí em várias entrevistas, parece que alguém está me entrevistando, em várias lives, 80% para você atingir a sua liberdade financeira. Hoje, para mim, ninguém me tira da cabeça isso, 80% é mudança de mentalidade, 20% é técnica em escolher ativo. Para mim é isso, tá? Pense nisso que eu falei. A crença de que se dedicando a investimentos de pequeno valor é possível obter algum complemento de renda. Pessoal, pequenos valores não vão fazer tração para você atingir a sua liberdade financeira e você vai acabar desanimando. Mas você precisa começar. Começa com R$50 por mês. Coloca o pezinho na água, a ponta do dedinho na água, só para você ver molhar e você começar aos poucos a ver como é que o negócio funciona, tá? Não adianta você querer ficar investindo com pouco o resto da vida, porque não vai dar tração e você vai desanimar. Vai passar 1, 2 anos e você vai desanimar, tá? Outro ponto importante que o autor coloca no livro aqui, ó. Para quem está começando um projeto de investimentos agora, é importante saber que muitos meses ou anos de esforço serão necessários até que se forme uma massa de recursos a qual se justifique retirar uma renda. Então o autor coloca que, galera, não vai ser fácil. Você vai precisar aí, às vezes, de anos aí de sofrimento, de privações, até você conseguir ter uma massa no investimento que vai conseguir tirar, que você comece a tirar um pouquinho de renda, tá? Então, no começo é difícil, só que a hora que você conseguir pegar um valorzinho considerável, que começa a te dar um dividendo mensal aí na faixa de uns 500, R$1.000, você vai ver que vai fazer diferença. Esse negócio começa a ir muito rápido, né? O difícil é o começo, tá? Pessoal, o autor coloca aqui, ó, com 10 mil na conta, por exemplo, um jovem com bons conhecimentos em ações, opções e seus mercados e um bom apetite para o risco, ele pode negociar opções ou ações em operações de day trade e lucrar com facilidade uma margem de 2 a 5% na operação. Ele fala isso daqui, mas é o seguinte, day trade, cara, que eu falei antes, você tem que estudar muitos anos para você ter sucesso em day trade. Então eu não aconselho que você faça day trade. Porém, o swing trade é legal, tá? Qual que é a diferença do day trade para o swing trade? Pessoal, day trade você vai comprar e vender no mesmo dia, muitas vezes alavancado,
tá? A corretora tem como se fosse um delay de 2 dias. Então, por exemplo, se você tiver um patrimônio na corretora, eu posso mandar uma ordem de compra de uma ação sem ter o dinheiro, achando que essa ação vai subir amanhã e aí, ou no mesmo dia, e aí eu vendo o lucro, né? Então eu compro alavancado, sem dinheiro. Só que essa ação pode derrubar. E aí como é que você vai fazer para pagar, né? Então, day trade é furada, tá? Eu não recomendo que ninguém faça. Agora, por exemplo, se eu tenho 10 mil reais na conta, que nem ele está falando aqui, eu sou um cara que eu estudei pelo menos o básico, li vários livros sobre ações, tá? Eu consigo fazer um swing trade, aí já tem mais sentido. O que é o swing trade? Tá? O swing trade, galera, você vai comprar essa ação e vender e você vai segurar ela, às vezes 2, 3 dias, uma semana, um mês, tá? Eu faço muito swing trade, tá? Tem algumas açõezinhas aí de varejo, bem conhecidas, que ela sempre bate lá, bate R$2, aí depois de 3, 4 semanas vai para 3. Aí volta para R$2, passa uma semana, vai para 4. Pô, se eu tenho R$2, eu comprei uma ação, e daqui 2 semanas a ação bate R$3 e eu vendo, cara, é 50% de lucro. Que investimento que vai te dar 50% de lucro? Isso é um swing trade, tá? Então eu faço muito isso daí, com um pouquinho de dinheiro, tá? Porque eu ainda não tenho tanta grana. Pô, eu tenho lá R$100 que sobrou do mês, eu olhei uma açãozinha lá que eu acompanho ela há anos, mais de um ano eu acompanho, puta, ela tá R$1, essa ação sempre vai para 2. Cara, eu compro lá R$100, ela foi para 2, daqui 3 semanas eu vendo, pronto, aquele R$100 meu virou 200. Aí o que eu faço? Pego esses R$100 de lucro, compro uma ação perene, que é aquela ação que eu vou manter na minha carteira e não vou vender e paga dividendo, e aqueles R$100 lá volta de novo para um swingzinho trade, e aí eu vou aumentando o meu capital, tá? Com pouca coisa, né? Se a empresa quebrar, que é difícil, mas se quebrar, vou perder lá R$100, não vai fazer diferença, tá? Não vou me matar por causa disso. Então, pra gente que tem pouco dinheiro, galera, tá? O swing trade faz sentido, tá? Só que você tem que estudar o mínimo possível, tá? Pra você não perder dinheiro no swing trade também. Olha lá, o Fabião, acho legal você fazendo uma live daquela dúvida que te perguntei outro dia sobre as DARFs. Ah, legal. Eu vou fazer. É que essa aqui, ô, Fabião, é sobre o livro, cara. Não é uma live de investimento, é que o livro é de investimento. Mas eu vou fazer uma dessa DARF aí, tá? Inclusive a DARF, se não me engano, eu peguei de um livro, acho que do... Não lembro o livro, não vou falar o livro, senão vou falar errado. Bom, pessoal, deu para entender aí, né, a parte do swing trade. Então eu acho que o que ele fala aqui no livro tem total sentido. Pra gente que tem pouco dinheiro, o swing trade não pode ser tudo em swing trade, galera. Uma pequena porcentagem em swing trade faz sentido para você conseguir ir alavancando o seu capital, aumentar o seu capital e ir investindo, tá? Então faz sentido isso daí, é uma estratégia. Fabiano, qual é a sua porcentagem que você faz swing trade? 10% no máximo da minha carteira eu uso para fazer swing trade. Por quê? Tá? A não ser casos muito isolados, como por exemplo a Vale ou ações assim bem conservadoras, bem perenes aí. Às vezes eu faço quando eu vejo que essa ação ela caiu muito, eu tento entrar com um pouquinho mais de capital nessas ações aí mais conservadoras. Agora, se é empresa que o risco é muito alto, é pouquinho dinheiro para me tentar dobrar, triplicar o valor ali em poucas semanas e sair fora, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma açãozinha aí que eu comprei a R$1. A R$1 não, ela caiu para 75 centavos. Falei, cara, 75 centavos? Comprei, 100 ações, R$75. Se você for comer um lanche numa lanchonete, dependendo de onde você for, se você for no Burger King, você vai gastar mais que isso. Passou 2, 3 semanas, ela foi para R$1,30, vendi. Aí, ganhei aí 60 centavos por ação em 2 semanas. Aí que beleza. Aí, dinheirinho fácil, né? Então vamos lá, mas por quê? Porque eu já acompanho o ativo há mais de um ano, eu sei o ponto ali que eu vou entrar, eu sei o ponto que eu vou sair, é tudo calculado, galera, tá? Outro ponto importante, tá, pessoal? A estratégia que eu recomendaria, que ele recomenda aqui, ó, a todos que pensam em investir, mas esbarram na apertada renda, invista no aumento de renda. Ou seja, qual que é a dica que o autor dá no livro aqui, ó? Tente uma segunda fonte de renda para você conseguir fazer mais dinheiro, para conseguir aportar mais,
tá? Outro erro dos investidores que o livro fala aqui, ó, é esperar sobrar dinheiro, como eu já falei antes. O dinheiro que é investido de maneira eventual, ele vai precisar apenas de uma desculpa eventual para ser desinvestido. Isso aqui eu achei fantástico. Se você não criar a sua meta, o seu plano ali, se você não traçar uma porcentagem do seu pagamento que vai para o investimento rigorosamente, se você colocar aquele dinheiro que porventura ali caiu na sua mão de forma eventual, não for uma prática constante, que lá não for a sua meta, primeiro problema que você tiver, você vai tirar o dinheiro e você vai usar. É simples assim que funciona, tá? Pessoal, siga um plano de poupar regularmente um valor que saia do seu orçamento, que você saiba que corresponderá a um tijolo importante aí de seu grande castelo de fortuna. Isso daí é o conselho que o Gustavo dá, tá? Outro erro importante que ele coloca: contar com muitas instituições para gerenciar a sua riqueza, pessoal, tá? Então, assim, isso aqui é um ponto importante. Às vezes o cara tem conta em 5 bancos diferentes, 3, 4 corretoras, o cara tá todo perdido, entendeu? Não adianta você ter tanta diversificação assim em banco e corretora. Você está pagando taxa em um monte de banco, corretora. Então, assim, qual que é o comentário que eu faço para vocês aqui que querem investir? Cara, olhe as taxas que tem no mercado disponível para o que você movimenta, e aí você pega aquilo que tem melhor condição para você. Vou dar um exemplo, tá? Corretora, tem a XP e a RIC, por exemplo. São duas corretoras diferentes, e a Clear também. Cara, a XP, ela cobra corretagem na venda de ações, a RIC não cobra. Pô, para que eu vou ter conta na XP e comprar ação pela XP se eu posso comprar pela Rico e não pago nada e a Rico é da XP? Tem sentido para você? Não tem, mas tem gente que tem conta na XP e compra ações pela XP. O cara que compra 100, 200 mil reais numa boleta não vai fazer diferença. Mas para mim, por exemplo, eu quero comprar lojas americanas, tá 80 centavos hoje. Pô, eu quero comprar 10 ações, R$8. Como é que eu vou pagar R$4,90 numa nota de corretagem? Tem sentido para você? É 50% do valor do meu investimento. Pô, se eu quero comprar ações, eu vou na Rico, que é taxa zero, não vou pagar corretagem. Então, assim, o que você tem que fazer? Cara, pesquise as taxas dos bancos e das corretoras e monte o seu plano ali, tá? Outro erro também que o autor coloca aqui no livro é contar com uma única instituição para gerenciar a sua riqueza. Então percebe aqui que ele coloca, você pulverizar muito, né, seu capital em várias contas de banco e várias corretoras é ruim para o autor. Mas você ter tudo em uma só também é ruim. Então, Fabiano, agora eu não entendi nada. Calma. O que ele coloca aqui no livro? Tenha pelo menos duas para sempre estar por dentro das vantagens aí e não concentrar todo o seu capital no único local, tá? Para seus investimentos, mantenha ao menos uma conta em um banco e 2 corretoras de valores. Isso daqui é a fórmula que o Gustavo Cerbasi passa como ideal, tá? Ter a conta em um banco e ter 2 contas em 2 corretoras diferentes, que é o que eu faço, tá? Tenho conta num banco, que é o movimento, e tenho conta em 2 corretores. Eu tenho XP e Rico, tá? Fabiano, mas por que você tem XP se você acabou de falar mal da XP? Porque a XP, galera, ela não cobra taxa de corretagem em fundos imobiliários. E quando eu comecei há um ano atrás, eu estava com medo. E eu acredito que vocês que ainda não começaram vão passar pelo mesmo problema. E eu falei, pô, vou pegar um pouquinho de dinheiro que eu tenho, eu vou colocar numa corretora que eu nunca vi na vida, nem entendo nada de corretora, estava começando a estudar ainda. E naquela época, né, o Itaú tinha comprado uma grande parte da XP. E como eu tenho conta no Itaú, eu falei assim, porra, faz sentido para mim, eu vou pela XP para me entender como é que funciona o negócio. Hoje eu entendo, e aí depois eu abri uma conta na Rico. E aí hoje eu uso as duas, XP e Rico. Vou comprar fundo imobiliário, compro pela XP. Né? Se eu tiver querer comprar ações, eu compro tudo na Rico. Futuramente, aí, quando eu vender algumas cotinhas de fundo imobiliário que eu tenho lá na XP, eu vou migrar tudo para Rico. E por que eu vou manter conta nas 2 corretoras? Porque, pessoal, você não paga mensalidade para ter conta em corretora. Se eu tiver conta em uma só, às vezes uma outra faz uma
um plano melhor e eu não vou ficar sabendo. Então, por isso que é legal você ter conta em duas. Porque aí você vai estar sempre por dentro aí das promoções das duas. E aí você vai ver onde fica melhor para você. Outro erro bastante comum que o autor fala aqui, pessoal, é o que? Você querer começar grande, né? Então aquele cara vai lá e pula de cabeça, né? Então o que o autor fala para você começar a investir? Vai devagar, galera. Coloca o pezinho na água, sente a temperatura da água, entendeu? Vai entrando aos poucos, vai vendo como é que funciona. Escolhe aí faz que nem eu, pega lá uns fundos imobiliários, compra uma cota de cada fundo, compra uma ação de cada empresa, pega lá eu quero ter 10 empresas na minha carteira. Pega uma ação de cada empresa, né? Aí você vai começar a receber dividendo, né? Juros sobre capital próprio. Aí você vai, eu recebi X centavos, eu tinha uma ação. Se eu tivesse 1000 ações, eu receberia tanto. Aí você vai começar a ver como é que funciona, tá? Então, é isso daí. Outro ponto importante que o autor fala, que é errado, você poupar em vez de investir, né? Então, pessoal, estude aí sobre todas as opções de investimentos, os seus riscos e as suas respectivas rentabilidades de acordo com a sua meta. Por que isso aqui é importante? Pessoal, eu quero atingir a minha liberdade financeira, não quero mais depender do meu trabalho, até porque eu trabalho na segurança do trabalho, e a segurança do trabalho é uma área extremamente cruel como profissional, né? A gente fiscaliza quem nos paga, né? Então a gente é mandado embora muitas vezes porque a gente quer fazer o certo, o correto. Então a minha área ela é muito estável, ela não tem estabilidade nenhuma, né? E eu não quero viver o resto da vida assim. Eu quero chegar um dia, não é que eu vou parar de trabalhar, mas se um dia eu quiser parar e ficar um ano viajando, eu faço, eu não vou depender mais do meu trabalho. Então, por que o autor fala aqui, né, que você tem que estudar os investimentos? Porque quanto maior o risco que você tomar, mais vai ser a rentabilidade. Quanto menor o risco, menor você ganha. Você precisa ver a sua idade, galera. Por exemplo, eu tenho 43, tenho uma carinha de 18. Pena que as mulheres ainda não perceberam isso. Sou um ótimo investimento a longo prazo. Mas eu tenho 43, vou fazer 44. Eu não tenho como investir em algo que daqui 30 anos eu vou atingir minha liberdade financeira. Não faz sentido isso, né? Se eu tivesse 20 anos, eu conseguiria aportar mais, chegar na minha liberdade financeira de forma mais tranquila, sem abrir mão completamente dos prazeres imediatos, porque eu tenho tempo. Na idade que eu tô, eu não tenho mais tempo, porque eu quero atingir a minha liberdade financeira com condições de aproveitar, e não, né, andando de bengala e andador por aí. Então, qual foi a minha estratégia? Eu preciso investir em algo que me dê um retorno rápido. Qual é? Ações, não tem outro. Mas que seja também seguro, né? Entre aspas, seguro. Fundo imobiliário, ele é muito mais seguro do que uma ação, mas ele rende muito menos, né? Os CDBostas aí, pior ainda. Fundamento fixo, que é a renda pior ainda. Então, eu tenho 43 anos, vou fazer 44, eu preciso atingir minha liberdade financeira, preciso encurtar esse espaço. O que eu consigo chegar mais rápido? Ações. Cara, eu vou estudar essa porra aí, vou comer os livros disso aí, e foi o que eu fiz. Então, hoje, de cada 100 reais que eu invisto, vamos falar assim, 80 reais vai para ações, 20 reais vai para fundo imobiliário. Porque a ação me potencializa um ganho maior e mais rápido para eu conseguir diminuir, tá, essa chegada. Pessoal, ter um único investimento, tá? Isso aí basicamente a gente já falou, você tem que diversificar os seus investimentos, tá? Outro ponto importante, né? Contribuir desnecessariamente para o INSS. Né? Você conhece alguém que se aposentou pelo INSS e vive com o mesmo padrão de vida ou melhor? Você conhece alguém? Acho que conheço uma pessoa, tá? Então, pessoal, o patrimônio de renda gerado pelos investimentos também você vai deixar para os herdeiros. Então, olha só, você vai ficar contribuindo para o INSS, tá? Logicamente que para quem é CLT é obrigatório, mas a hora que você conseguir se aposentar, se você conseguir se aposentar, vai ser por um salário medíocre e quando você morrer, acabou. Enquanto que no investimento, quanto mais você investir nesse investimento, mais rápido ele vai te dar a liberdade financeira
ele vai te dar rendimentos gigantescos, nem comparáveis com o INSS, e quando você morrer, você deixou um patrimônio para o seu herdeiro, que vai continuar recebendo aquela renda, não vai acabar. Se ele conseguir manter e conseguir aportar mais ainda, cara, ele nem vai precisar às vezes nem trabalhar mais. Você vamos supor aí que, cara, infelizmente você acabou falecendo, daí você já tem o seu patrimônio, cara, seu filho já vai começar a receber toda essa renda. Então, diferentemente do INSS, não vai morrer o seu rendimento, tá? Então, isso aí vai poder ser passado. Então, não tem nem comparação. Outro ponto importante de erros que o autor coloca, pessoal: hiperatividade ou giro excessivo nos investimentos. Mas ele coloca aqui, mas para obter ótimos resultados para você, provavelmente você terá que dedicar bastante tempo e aprendizado e acompanhar os seus investimentos. Foi o que eu falei para vocês do swing trade. Ele te dá um rendimento explosivo, mas você precisa estar estudando e acompanhando esses investimentos. Para quem tem pouco dinheiro, para quem está começando agora, para quem precisa encurtar esse tempo, galera, cara, a gente vai ter que fazer várias movimentações aí para conseguir aumentar o capital. É a única forma, não tem outra. Mas tem que estudar muito para fazer isso. Pessoal, outro ponto aqui, tá? Ele fala agora quais são as qualidades de um bom investidor. Tá? O Gustavo Cerbasi, ele fala sobre isso. A arte de investir, né? Então ele fala aqui, olha que ponto interessante do livro aqui, quem investe em imóveis precisa curtir colocar o pé no barro. Quem investe em ações deve ter ao menos uma quedinha para estudar economia. Quem investe em commodities agrícolas, tá, deve sentir aí um imenso prazer em madrugar no domingo para assistir o Globo Rural. E quem investe em compra e venda de bens deve sentir na veia sua alma de negociador. O que ele resumiu nesse tópico aqui, Cara, o investimento que você escolheu tem que te dar prazer para fazer isso. Pô, eu falei para vocês aqui, eu estudo há um ano isso daí, li dezenas e dezenas de livros, fiquei dezenas e dezenas de madrugadas inteiras em claro assistindo podcasts e anotando tudo, assisti centenas de podcasts. Aí você pode estar se perguntando aí do outro lado, pô, mas como é que você conseguiu fazer isso? Porque me dava prazer isso. Era algo que eu estava estudando para mudar a minha vida, a minha trajetória. Então, eu não tinha problema em fazer isso. Em passar as noites em claro aí, estudando investimento, lendo os livros. Então, galera, basicamente, a arte de você se tornar um bom investidor, de acordo com o autor do livro, é que você tenha que ter prazer no que você está fazendo. Tá? Isso daí é crucial, para que você tenha ali, né, o desejo de estudar. Pessoal, outro ponto aqui que ele coloca agora alguns pontos cruciais aí para você ter sucesso no investimento. Eu separei aqui os principais que estão no livro, para ver se faz sentido para vocês. Tá? Primeiro, tá? Perseverança. Investir nada mais é do que você plantar pé de dinheiro. Basicamente é o que ele fala. Tá? E olha só que interessante que ele coloca no livro aqui. Nem todos que plantam conseguem tirar da terra o que esperam. Nem todos obtêm a mesma produtividade de grãos idênticos, né? Plantar simplesmente não vai assegurar a colheita. Pode acontecer pragas atacando a terra, predadores podem devorar a safra, vândalos podem provocar incêndios e a providência divina pode trazer secas aí temporais. O agricultor, ele não é ingênuo, ele sabe de todas essas ameaças aí que tem no plantio que ele faz. Ele planta com risco, sabendo que risco não se evita, mas sim se administra, tá? Então, qual que é esse ponto? A partir do momento que você estuda, que você lê os livros, que você assiste os podcasts, que você se aconselha, você vai diminuindo esse risco, porque a tendência é você aplicar aí as decisões mais sábias possíveis. A sabedoria provavelmente passada de geração em geração ajuda o agricultor a administrar bem esse risco. Se perde a safra em razão de um desastre, ele reúne a família, expõe o momento do sacrifício, pede a proteção divina e começa a preparar a terra para o próximo plantio. Sua cartilha diz que, depois da tempestade, vem a bonança. É o plantar com perseverança que conduz a montanhas de sacas saudáveis na hora da colheita,
mesmo que a colheita não seja tão frequente quanto em seus maiores e inspirados sonhos. O que ele quer dizer com isso? Cara, você não vai acertar todas, você vai acabar errando alguma coisa. Se tem pouco para investir, comece com o que tem, mas plante com consistência. Imagine cada centavo investido hoje como se fosse uma semente de pé de dinheiro que você plantou. Mesmo que comece com pouco, cada centavo plantado vai se multiplicar por muitos anos. Pessoal, tem vários exemplos aí que eu peguei nesses livros de investimentos de padrões de investimento, né? Tem aquele cara que fica guardando dinheiro para só investir no mês que cai tudo. Tem aquele cara que compra e vende toda hora, e tem aquele cara que todo mês está investindo, né? Pelo que eu li até agora, esse tipo de investidor é o que tem mais sucesso, pelo menos é o que eles falam, e eu estou bem contente com o resultado. Então, toda vez que eu consigo um dinheirinho, eu abro lá o home broker, vejo qual que é a melhor ação ali que eu estou acompanhando, que está mais em conta, mais descontada, e compro. Todo mês eu compro alguma coisinha, tá? Eu não fico segurando. Então, a minha estratégia é essa. Pode ser que para você faça sentido outra coisa, mas a minha é: se amanhã eu sair no portão aqui, tiver R$500 na rua, eu deposito no banco, transfiro para a corretora, e amanhã eu vejo lá como é que estão as ações que eu acompanho, e a que tiver mais em conta eu vou comprar. Então, caiu o dinheiro na minha mão, vai para lá. Tá? Eu sempre estou investindo todos os meses aí, pelo menos um pouquinho, tá? Pessoal, outro ponto importante: objetivos claramente definidos. Tem que estar claro para você, claro, tá? Saia da arquibancada da vida, é o que o autor fala. Para investir e colher frutos no futuro, é preciso abrir mão das sementes hoje, por mais que você adore consumi-las. A contenção do prazer imediato é sofrida, pois a vontade está ali presente. Para suportá-la, precisamos ter algo igualmente apaixonante para perseguir. Cara, isso daqui é a melhor frase do livro até agora, já li quase metade, tá? Porque isso aqui, galera, é o que você vai passar na pele, cara. Isso aqui é foda. É foda porque eu vivo isso. Eu já estou há um ano nessa pegada, tá? E você abrir mão dos prazeres imediatos para você colher alguma coisa no futuro, cara, é doído. É doído porque a maioria das pessoas que estão do seu lado vão te chamar de mão de vaca, de pão duro, vão falar que você não gasta com nada, que a vida é curta, que você vai morrer amanhã e vai deixar tudo aí. É tudo isso aí que você vai escutar. Tudo aí que você vai escutar. E sabe qual que é o pior? É você ter o dinheiro, cara, e falar não. Isso é o que dói. Você tá lá na empresa, a galera começa a se reunir do nada. Galera, vamos para um barzinho, vamos lá para uma churrascaria. E você tem a grana para ir para a churrascaria. Mas você sabe que se você for para a churrascaria, você não vai conseguir atingir a sua meta do mês. Vai atrasar, né, o seu objetivo de atingir a sua liberdade financeira. Então o que mais dói, cara, é você ter o dinheiro para fazer e falar não. É isso que dói. É você ver todas as pessoas do seu redor curtindo a vida, curtindo os prazeres imediatos, e você falar não, vou ficar em casa, né? Porque, então, galera, você tem que ter cara, por isso que eu falo, 80% é mentalidade, cara. Você tem que ter uma meta muito foda, planejada, para não te tirar o foco, essas coisas, entendeu? A minha meta está enquadrada na parede aqui, ó, e todo dia que eu acordo, eu olho para essa praga desse quadro, e eu só vou tirar ele daqui da parede a hora que eu atingir a minha liberdade financeira. Então, todo dia que eu acordo, a primeira coisa que eu olho quando eu abro o olho é esse bendito desse quadro, com essas 3 páginas aqui, ó, do Pearl Harbor da minha vida aí, de 9 de novembro de 21, aonde ele me lembra tudo que eu passei por conta desse evento aí. E nunca mais eu vou passar por isso, pode ter certeza, né? E como é que eu vou fazer isso? Atingindo a liberdade financeira, não dependendo do meu trabalho para mais nada, tá? Então, galera, como o trauma que eu tive foi muito forte, a minha meta e a minha base de abrir mão do prazer imediato ali está muito fortalecida. Para as pessoas que nunca passaram por uma dificuldade na vida, nunca tiveram um tombo, uma queda, é difícil, cara. É difícil abrir mão. Eu acho que não consegue.
tá? Mas para isso que estão as lives que eu estou fazendo, para tentar conscientizar você. Para quê? Para que você não precise cair numa desgraça na vida de vocês, para você conseguir mudar o seu estilo de vida. Então, pessoal, essa foi a frase do livro, e acho que desse 1 ano que eu estou passando por essa situação, eu acho que é o que, cara, é perfeito, tá? Outro ponto importante, pessoal, planejamento de curto, médio e longo prazo. Isso aqui é essencial. Você precisa planejar a sua meta, mas você precisa colocar metas curtas, médias e longas, porque se você colocar, Fabiano, eu quero atingir a liberdade financeira, eu quero ter 1 milhão. Cara, vai demorar anos para você fazer isso. Você vai desanimar. Então você precisa ter metas simples, que você consiga atingir, e depois você vai aumentando. Um exemplo legal, cara, legal que eu vi num podcast, o cara falou o seguinte: cara, qual é a menor conta na sua casa? Conta de água. Você gasta 25, vamos lá, você gasta R$30 de água. Então a minha meta é investir na bolsa todo mês, até eu conseguir atingir de dividendos R$30 por mês, que esses investimentos vão pagar minha conta de água. E você vai batalhar para fazer isso. E você vai conseguir, cara. Não é tão difícil você conseguir R$30 por mês. E a hora que você chegar, cara, vitória, você vai comemorar aquela vitória. Cara, consegui. Hoje, se eu quiser, o meu investimento paga a conta de água da minha casa. Obviamente que você não é um cabeçudo e vai pegar esse dinheiro e pagar a conta de água. Você vai reinvestir para aumentar mais. Legal, já tenho os R$30 da minha conta de água. Minha próxima meta agora é pagar a conta de água e a de luz. A de luz é 150, então legal. Agora eu vou ter que ter R$180 de dividendo. Aí você vai lá, ó, ralar até você conseguir chegar na conta de luz. Cheguei na conta de luz, comemorei. Puta, legal, agora eu vou querer a conta de água, de luz e de internet. E assim por diante. Você vai colocando metas e você vai batendo essas metas. Isso aí é muito importante e eu fiz assim pra mim, tá? Outro ponto importante, pessoal, uso inteligente do tempo, cara. A maior moeda que a gente tem hoje é o tempo. Então cobre caro por sua hora, tá? Cara, não perca tempo. A galera fica assistindo Big Brother, cara. Eu não consigo imaginar como é que uma pessoa que tem 2 neurônios funcionando na cabeça consegue sentar em frente a um sofá e assistir uma merda dessa, cara. Um bando de inútil dentro de uma casa fazendo porra nenhuma. Aí coloca uma casa num shopping, os caras se matam pra ficar vendo aquilo. Cara, eu não consigo entender, cara, como é que uma pessoa consegue assistir uma merda dessa. Não consigo entender, né? É aquela manada clássica mesmo, sabe? O cara tá andando na trilhazinha da manada com a cela em cima. Como é que uma pessoa consegue assistir uma merda dessa? Mas tem gente que faz. Então, pega o seu tempo, galera. Pô, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa. Cara, tá? Agora sai de... a Tati aí, ó. É foda, velho. Não consigo entender, cara. Não consigo entender como é que uma pessoa assiste uma merda daquela lá. Mas enfim. E ainda fica discutindo no trabalho. Mano, você viu o que fulano fez? Você viu que... Cara, pelo amor de Deus, eu saio até de perto, cara. Porque é tanta inutilidade, né? Que eu vou falar pra você. Ó o Lucas aí, Lucas seguidor dos States aí, ó, pintando na live. Pessoal, vamos lá. Outro ponto importante, tá? Ouça sempre os pessimistas, tá? Isso é um ponto importante que o Gustavo Cerbasi coloca no livro. A grande arma do investidor disciplinado, com visão de longo prazo, é a regularidade. Isso a gente já falou. Investir um pouquinho todos os meses com disciplina, seguindo um plano de longo prazo. E ouça o pessimista, tá? Porque o que acontece? O pessimista ele vai te dar uma opinião normalmente contrária à sua. E aí você vai ter 2 opiniões para você conseguir analisar. Se você se cercar de pessoas que pensam do mesmo jeito, você nunca vai ter um ponto de vista diferente. Então, aquela pessoa que está te dando um ponto de vista diferente, escuta ela, analisa, faz sentido isso? Não faz? Às vezes ela falou um ponto que você não pensou, tá? Outro ponto importante, pessoal, seletividade com diversificação. Diversifique, mas não disperse, tá? Isso daí, pessoal, você precisa encontrar o seu perfil de investidor. Às vezes, né, o que é bom para mim não é bom para você.
tá? É como eu falei para vocês, você tem a poupança, que é para você perder todo o seu dinheiro aos pouquinhos, sem perceber. Você tem o CD bosta, né, dos bancos. Eu nem poderia falar CD bosta, porque eu sou sócio dos bancos, porque eu tenho ações do Itaú. Né? Então, galera, vamos recapitulando. Vá lá no Itaú, faça um CDB, faça um CDI, faça um LCA, faça um LCI. Deixe o seu dinheiro na poupança do Banco Itaú. Nós agradecemos, porque o banco vai lucrar milhões em cima do seu dinheirinho e eu vou receber os dividendos do Banco Itaú. Então retire tudo que eu falei. Faça a sua renda fixa lá no Itaú, ok? Eu ia falar do Santander, mas eu tive que vender minhas ações do Santander. Então vá para o Itaú, o melhor banco do Brasil, ok? E faça todos esses CDs, não sei o que, lá no banco, com o seu gerente, tá? Tudo que o gerente mandar você fazer, você faça, que ele precisa pagar dividendos para nós acionistas, ok? Então encontre o seu perfil, beleza? Importante. Por exemplo, quando eu comecei, logo que eu comecei, eu peguei lá o dinheirinho que eu tinha e eu dividi. Eu tinha metade no afundamento, eu tinha 30% no afundamento fixo, que é o Tesouro Direto. Eu tinha, aí do que sobrou, desse 70% que sobrou, 70% fundo imobiliário e 30% ações. Isso aí era o meu perfil quando eu comecei a estudar isso aí. Fazia sentido. Aí depois eu comecei a ver que eu estava perdendo meu dinheiro nos afundamentos fixos lá da vida. Aí eu falei, isso aqui não faz sentido para mim, não com a idade que eu tenho. Né? Hoje a minha carteira, aí o que eu fiz? Tirei 30% ações, 70% fundo imobiliário. Aí estudei mais um pouquinho e eu falei, cara, isso aqui não faz sentido. Hoje minha carteira está como? 70% ações, 30% fundo imobiliário e só. Tá? Mas, porque eu estudei um ano sobre isso. Né? Então, cada pessoa tem um perfil diferente. Né? As ações, elas oscilam muito, galera. Muito, muito. Fundo imobiliário segura mais. Então, você tem estômago para você colocar lá R$1.000 numa ação e amanhã você abrir, seus R$1.000 valer 500, mas continuar pagando o seu dividendo? Eu tenho, eu olho e nem sinto a cabeça. Por quê? Porque amanhã essa ação voltou para 1.000, passou para 1.500 e continuou pagando meus dividendos e eu também não vou vender. Então, para mim, se ela está 1.500, não interessa. Então, por isso que você precisa ver qual é o seu perfil e qual é o seu objetivo e quanto tempo você quer chegar, tá? Outro ponto importante, rebalanceamento, pessoal. Boas escolhas não dependem necessariamente de conhecimento técnico, tá? É considerado bom investidor aquele que faz escolhas consideradas boas em pelo menos 75% das situações. Então, eu tenho ativos que eu comprei na minha carteira, logo que eu comecei, que eu jamais compraria hoje, né? Porque hoje, para mim comprar um ativo, eu faço uma análise fundamentalista. Quando eu comecei, eu não tinha esse conhecimento. Então hoje eu tenho coisa lá que eu tomei na cabeça, tá lá. Só Deus sabe o dia que eu vou conseguir vender aquilo lá para não perder dinheiro, tá? Então, pessoal, mas, eu tô muito bem, porque eu acertei 90% do que eu comprei. Esses 10%zinho tá lá, tá? Olha o Larcião aí, entrou, meu engenheiro querido, meu engenheiro preferido do Mercado Livre, que me abandonou. O Lailson também, meu ex-parceiro, bombeiro. Tamo junto. Então, pessoal, rebalanceamento é importante, tá? Você comprou aquele ativo lá, que ele era bom esse mês, legal. Pode ser que daqui 6, 7 meses, um ano, ele não seja mais tão bom. Então você precisa acompanhar as escolhas que você vai fazendo para verificar se esse ativo ainda faz sentido para você e para o que você deseja, tá? Pessoal, outro ponto importante, aqui é o único ponto do livro que eu vou discordar. Com quem sou eu para discordar do Gustavo Cerbasi? Mas eu sou um cara de opinião própria, sou um cara de atitude. Esse é o único ponto que eu discordo do autor, mas vou colocar aqui. Ele fala que você precisa ter um plano B, tá? Não esqueça o salva-vidas nem a cerveja, né? Ele fala aqui, pense nessa hipótese, tudo que você imaginava deu errado, e agora, o que você vai fazer? Então o autor ele fala que você tem que ter um plano B. Eu já discordo.
Eu não tenho plano B, é o plano A e acabou, velho. O plano A tem que dar certo e vai dar certo e, cara, eu vou para as cabeças. Eu não tenho plano B. O plano A é gastar menos do que ganha, investir todo mês, aumentar a sua renda mensal, investir mais, assumir os riscos ali calculados, aumentar o patrimônio e chegar na praga da liberdade financeira. Não tem plano B para mim, velho. É plano A, até porque eu tenho 43 anos, vou fazer 44, então não tenho tempo para ter um plano B. Eu só tenho um plano, velho, e eu vou rachar nele até eu conseguir. Tá? Então é a única coisa que eu discordo. Agora, se eu tenho 20 anos, aí beleza, dá pra fazer um plano B. Só que na idade que eu tô, cara, para garantir a minha liberdade financeira e eu poder passar o resto da minha vida curtindo a vida, tá? Não entrando no mercado para ter que ficar olhando preço. Se eu quiser pedir demissão hoje, ficar um mês em Ubatuba pescando, ou ir pro raio que o parta, eu faço e acabou. Tá? Então eu vou abrir mão alguns anos dos prazeres de agora, porque eu vou passar o resto da minha vida curtindo, tá? E é muito mais fácil ficar triste dentro de uma BMW do que ficar triste dentro do meu Fiesta. Então eu decidi isso pra mim, eu quero ficar triste dentro de uma BMW. Então vamos batalhar para que os meus rendimentos paguem essa BMW. Eu não vou comprar essa BMW do meu salário. Tá? A minha meta é essa. Minha primeira meta, tá, material é a BMW. Só que eu vou comprar a BMW com dividendo. Não vou comprar com meu salário. E eu vou comprar. E aí eu vou ficar triste dentro da BMW. Preta, fosca, linda, maravilhosa, que as minhas lágrimas vão cair do câmbio dela. Automático. Turbo. E foda-se o preço da gasolina. Eu vou ter uma BMW. Eu não estou nem aí com o preço da gasolina. Pode pôr a R$15 o litro. É para isso que eu estou abrindo mão dos prazeres agora. Certo? Outro ponto importante, pessoal. Inteligência tributária. Conheça melhor seus deveres para dever menos. Tá? Isso aí é importante. É curioso ver como muitos saem à caça da rentabilidade diferenciada, mas ignoram o aspecto tributário. É o que eu falei para vocês do afundamento fixo. O cara olha, puta, vou colocar meu dinheiro no Tesouro Direto, 13% a Selic. Vai lá, coloca. Aí depois que você tirar, você me fala se você tirou 13%. Aí vai ter taxa anual de corretagem, de custódia, sei lá o nome daquilo. Aí quando você vai resgatar, desconto imposto de renda. Aí você vai ver que não é 13%. Tá? Isso aí é ilusão. Então é importante que você saiba o CD Bosta, CD Bosta dos outros bancos, do Itaú é top. CDB, CDI, LCA, LCI, Itaú, certo? Tudo isso daí tem taxa também. Paga imposto, o LCA não paga imposto. Acho que o único que não paga imposto é o LCA. E a LCI não sei. É que eu não estudo muito mais isso aí não. Mas, quer colocar seu dinheiro na renda fixa? Verifique as taxas e o que desconta de imposto e vê se vale a pena. O pessoal só fica olhando o rendimento e esquece de ver a taxa. Esses dias eu encontrei um engenheiro e ele falou para mim assim, cara, eu tenho medo de investir em ações, todo meu dinheiro está em CDB. Eu falei, puta, que legal, hein? Quem que fez para você? O gente do meu banco, legal. Fiquei puto porque não é Itaú. Aí se não é Itaú, eu sou acionista do Itaú, eu já não vou morder essa graninha aí. Aí eu falei, quanto você paga de taxa? Não sei. Eu falei, cara, mas como é que você faz no CDB, uma renda lá, você nem sabe a taxa que você está pagando? Não sei. Então você não sabe quanto você está ganhando, mano. Pessoal, cara, foda. Então, olhem as taxas. Pessoal, parcerias, tá? Um ponto importante também aqui que o Gustavo Cerbasi fala. Duas cabeças pensam melhor que uma. Por mais que eu me esforçasse em estudar e aprender sobre diferentes investimentos, quase todas as minhas decisões foram tomadas após consultar alguém. Isso é o autor, tá? Esse alguém não era necessariamente um especialista em investimentos, mas era uma pessoa que ele confiava. Isso aqui, com certeza, tá? Você precisa pegar uma pessoa que você confia, que não tenha nenhum interesse, tá, nesse investimento que você tem, no seu dinheiro, em ganhar alguma coisa, e você se aconselhar, principalmente para a gente que está começando. Pô, Fabiano, estou estudando ações aqui, eu queria comprar a Taesa. O que você acha da Taesa? Cara, e você pergunta para a galera. O que a galera, quem você sabe que investe, acha. Às vezes você encontra uma empresa e você fala, putz, essa empresa aqui é legal.
Às vezes o que eu faço? Eu encontro um fundo imobiliário. Aí eu falo, putz, esse fundo imobiliário é legal. Aí eu já, preciso consultar o meu ministro de finanças. Lembra lá das lives antigas que eu fiz? Quem não assistiu, assiste lá. Você tem que ter o seu corpo de ministros. Eu tenho o meu ministro financeiro, tá? Que não é um encéfalo igual o Haddad, é um cara que pensa, né? Eu escolhi ele por causa disso. E aí eu falo assim, meu ministro, eu chamo ele de Paquitão. Paquitão, eu achei esse fundo imobiliário aqui, o que você acha? Eu achei legal. Aí o cara vem, já me dá no meio. Ah, cara, isso aqui não é bom por causa disso, daquilo. Eu falei, cacete, eu não vi isso. Então, ou ele fala pra mim, porra, legal, interessante, ó. É arriscado, mas é bom, né? Eu não compraria, mas no preço que tá, às vezes compensa. E a gente troca umas ideias ali, né? E aí me ajuda a tomar minha decisão, tá? Pessoal, eu vou aqui pra gente finalizar a live, já passou de 1 hora. É a primeira live, tá? Vai ter outra para finalizar esse livro. Tudo isso aqui que eu falei, pessoal, estou há 1 hora falando de pontos essenciais e eu estou na metade do livro. Aí já dá a entender para você se o livro é bom, né? Será que o livro é bom? Será que compensa eu comprar? Cara, tudo isso que eu falei há 1 hora, tá? Eu só estou na metade do livro, tá? A pergunta de $1 milhão que o autor coloca: qual é o melhor investimento para o seu dinheiro? E aí? Você deve estar se perguntando também. Olha o que ele coloca aqui, ó. Se houvesse uma única alternativa superior às demais, isso simplesmente se faria perceber por todo o mercado e os demais produtos deixarão de existir. Então, se tem vários tipos de investimentos, é porque todos eles rendem alguma coisa. Tudo vai depender do seu perfil, né? E de qual é o tamanho do risco que você está disposto a correr. O melhor investimento é aquele que atende às suas necessidades, sua capacidade de investimento, sua tolerância ao risco e o prazo que você tem de investimento e principalmente seu nível de conhecimento sobre o produto. Beleza? Legal. Olha, Wilson, legal esse conhecimento de economia, mas o que adianta um governo que tem um presidente ex-presidiário onde o mercado estrangeiro teme uma desconfiança grande? Beleza, essa aqui é uma ótima pergunta, eu vou finalizar a live respondendo a sua pergunta. Laílson, um dos livros que eu li esse ano aqui foi a biografia do Barsi. O Barsi, ele era engraxate, ele morou até em Vielas, aqui em São Paulo, e esse cara hoje é o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores. Esse cara recebe mais de R$1 milhão por dia de dividendos. Só da Unipar, o ano passado, acho que ele recebeu perto de R$400 milhões em dividendos. Esse cara já atravessou todas as crises possíveis, mais de 10 moedas diferentes. Ele já pegou Lula, Dilma, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Bolsonaro. Ele já pegou todos os presidentes. E o cara fez uma fortuna. Todas as pessoas que conhecem ele de longa data falam que se arrependem de não ter seguido a metodologia dele. Qual é a metodologia dele? Cara, economizar o máximo que dá, viver com o mínimo que dá e investir todos os meses e reaportar os dividendos. Então, cara, se a gente for esperar ter um governo perfeito, você nunca vai investir. Nunca. Você nunca vai sair do lugar. Então, independente se é o Lula ou não, cara, sempre vai ter oportunidade na Bolsa. Hoje, com esse governo corrupto que a gente tem, a Bolsa despencou, cara. Você compra empresas por 1/3 do valor que estava. A Petrobras já perdeu metade do valor, cara, de mercado. Várias empresas estão derretendo na Bolsa. É uma oportunidade de você comprar empresas pela metade do preço. E lá na frente, a hora que vir um governo correto novamente, a Bolsa vai alavancar e o seu patrimônio vai dobrar da noite para o dia. Então, eu vejo como oportunidade. Tá? Se a Bolsa tivesse lá em cima, as empresas voando, cara, eu não ia conseguir comprar nada. Entendeu? Eu ia comprar ali... Imagine que uma ação está R$10, hoje ela está custando 3, 4. Então, por essa situação caótica que a gente está vivendo, eu consigo comprar muito mais coisa com o mesmo valor.
né? Então é uma oportunidade, cara. Eu enxergo como uma oportunidade. Hoje a bolsa está numa oportunidade que muita gente nunca, ó, já fazia muitos e muitos anos que não via, tá? Obviamente que você vai ter que estudar um pouquinho, porque, por exemplo, eu não vou comprar a Petrobras, porque eu sei que vai ter um governo corrupto agora que vai tomar conta dela. Eu não vou comprar um Banco do Brasil, porque tem, né, o governo vai tomar conta. Agora, tem várias empresas aí, ó, que eu posso comprar, cara, que estão super descontadas e que estão gerando caixa, entendeu? Então, não pense que porque o Lula está agora no governo, com um governo corrupto, que a gente não vai investir. Cara, invista. Invista, porque é a única forma que a gente tem para poder melhorar de vida. E, cara, o Barsi é um exemplo disso. O cara já passou por todo tipo de governo, todas as crises e tá ali, ó. Tá ali, meu, bilionário. E, cara, essa é a pegada que a gente tem que fazer para poder sair dessa vida medíocre que a gente leva de só pagar conta. A gente tem que parar e ver que, cara, a vida não é só trabalhar para pagar conta. Se você continuar nesse pensamento de colocar dificuldades, você vai morrer trabalhando, pagando conta e se aposentar com salário de fome, cara. Basicamente é isso que vai acontecer. Então, o conselho que eu te dou, independente se é Bolsonaro, se é Lula, se é o Ciro, independente do diabo que entrar para presidente, cara, reduza seu gasto, invista todos os meses em bons ativos, reinvista os dividendos, tá? E comece a formar o seu patrimônio ali para você atingir a sua liberdade financeira, independente de governo. Obviamente que dependendo do governo que tá, você vai ter que tomar cuidado com certas empresas, tá? Mas isso aí, estudando, você vai ver que, cara, é tranquilo, tá? Então hoje, por exemplo, vou comprar um banco, cara, compro Itaú. Para que eu vou comprar Banco do Brasil? Ah, preciso tomar uma com você urgente, né? Você é um pilantra, velho. Você é um pilantra. Eu não bebo mais, eu sou um homem regenerado agora, ok? Aquelas épocas que a gente... Galera, para que você... Eu e o Lailson, a gente, na época que a gente era bombeiro, olha só que a gente caiu de moto parado na frente de um bar. Você lembra disso aí, Lailson? Nós estávamos tão bêbados que nós dois caímos da moto parado na frente do bar. Eita, nós temos história, hein? Ótimo exemplo. Façam o que eu faço. Eu hoje, graças a Deus, eu sou um homem regenerado. Aquela época, eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida, porque Ele não me deixou morrer. Andando com pessoas como você, Laíus, que me embebedavam. E aí a gente saiu, eu e você, de moto pela Raposo, bebaço, com capacete dos bombeiros ainda, você lembra? Laílson não tinha capacete, pegava o capacete de combate a incêndio, ninguém vai perceber. Eu falei, não, ninguém vai perceber. Dois bêbados, olha o exemplo que a gente dava, hein, cara. Nós só não morremos porque Deus tinha um propósito na nossa vida. Não era pra falar, né? Puta, a gente nem ia chamar atenção, né? Nós dois na Raposo com capacete de bombeiro de combate. Meu Deus do céu. Mas, graças a Deus, Deus entrou na minha vida e eu sou um homem regenerado e eu não faço mais essas coisas, mas já fiz. Todo mundo tem uma fase triste na vida, né, velho? Eu tava numa fase pesada. Tinha acabado de me separar, tava numa desgraça violenta. Mas, galera, vou ficando por aqui com esta live, ok? Se beber, não dirija, não faça como eu e o Lailson, muito menos de moto, tá? E use o capacete, não siga nosso exemplo. Mas isso aí já faz uns 15 anos, galera. Relaxa, não é de agora não, tá? A gente era novo, é outra cabeça. Beleza? Se você... Tempo bom mesmo, hein? Se você... Galera, curte a desgraça da live, compartilha aí, depois coloca seu comentário aí, o que você achou, na hora que estiver gravada. E fiquem ligados aí que acho que semana que vem eu vou fazer a segunda para finalizar o livro, porque tem muita informação aí no livro para poder passar para vocês. E o próximo tópico aqui do livro vai ser os mitos relacionados aos investidores iniciantes. E ele coloca aqui os 7 principais mitos, tudo a ver com vocês aí que querem começar a investir. Beleza, galera? Então fiquem com Deus e não percam que a semana que vem a gente vai continuar o livro aqui para poder terminar, tá? E pensem nisso que eu falei, comecem a investir, galera, saiam da manada.
Eu tenho uma live que está aqui no Instagram e está lá no YouTube também, os 12 passos para você sair da manada. Se você assistir essa live, eu garanto para você, tá, que você sai da manada. Cara, esses 12 passos é o resumo de tudo que eu estudei nesse um ano inteiro, nessas dezenas de livros, tudo que eu estudei está resumido naqueles 12 passos. Beleza, galera? Curte aí, compartilha, dá essa força e fiquem com Deus e vamos que vamos. Até a próxima, semana que vem a gente mata esse livro aqui. Fui!